A gente sempre ouve falar da Apollo 13 como aquela história do resgate heróico, quase um milagre no espaço. Mas por trás de todo o drama, tem um mistério de engenharia, um que é fascinante. E para entender o que realmente aconteceu, não basta olhar para a nave. A gente precisa mergulhar fundo no relatório que, olha, mudou as regras do jogo da exploração espacial para sempre. Imagina a cena. Mais de 2 dias de missão, tudo correndo bem. A tripulação tinha acabado de fazer uma transmissão ao vivo para a Terra. E nesse exato momento, o que era a tranquilidade do espaço profundo simplesmente se quebra. Um barulho seco, forte e uma trepidação violenta que sacode a espaçonave inteira. E o que vem depois é uma avalanche de falhas, uma atrás da outra, numa velocidade assustadora. Em menos de 90 segundos, o coração da espaçonave, o módulo de serviço, está simplesmente morrendo. Alarmes disparam, a energia despenca e as 2 fontes principais de oxigênio estão indo embora. A missão de ir para a Lua acabou. Começava ali a luta pela vida. Então, enquanto a tripulação tentava de tudo para conseguir voltar, aqui na Terra começava uma outra missão tão arriscada quanto: descobrir o que exatamente tinha dado errado. E o objetivo não era só entender o passado, não. Era salvar o futuro de todo o programa Apollo. A NASA, claro, não economizou. Montou um time de elite para essa investigação. E só para mostrar o quão sério era o negócio, quem eles chamaram para liderar? Ninguém menos que o primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong. A pressão em cima desse pessoal era monumental. O documento oficial soa todo burocrático, né? Mas a missão real era muito clara. Achem a causa desse acidente e, o mais importante de tudo, garantam que isso nunca mais aconteça. O destino da Apollo 14 e de todas as missões seguintes dependia das respostas que eles encontrassem. E bem rápido, todas as pistas, desde os dados de telemetria que sobraram até o que a tripulação contou, começaram a apontar para a mesma direção. A investigação foi se afunilando e o foco de todo mundo se voltou para um único suspeito, o tanque de oxigênio número 2. Para a gente entender o que houve, precisamos dar uma olhada na cena do crime. Esse aí é o módulo de serviço. Pensa nele como se fosse a usina de força e os pulmões da nave, sabe? Ele carrega o oxigênio, a água, a energia, o motor principal. Sem ele, voltar para casa era simplesmente impossível. E dentro desse módulo, a investigação vai ainda mais fundo, bem aqui no setor 4. É ali que ficam os 2 tanques de oxigênio. E é justamente o tanque número 2 que está no centro de toda essa história. Só um detalhe importante, esses tanques não guardavam oxigênio como um simples gás. Ele estava num estado chamado supercrítico, que é um jeito de colocar o máximo possível num espaço pequeno. Uma solução de engenharia genial, mas que também deixava todo o sistema super complexo e sensível a qualquer probleminha. E foi aí que, fuçando os registros, os investigadores descobriram uma coisa crucial. A falha do tanque número 2 não começou lá no espaço. A origem de tudo estava aqui na Terra, semanas antes do lançamento. Aquele tanque já tinha um histórico. E aqui está o momento que decidiu tudo. Durante um teste normal, o tanque não esvaziou como deveria. Para resolver, a equipe em solo pensou: vamos usar os aquecedores internos para ferver o que sobrou de oxigênio. O problema? O grande problema é que esses aquecedores foram feitos para aguentar 28 volts, a voltagem da nave. Mas eles ligaram numa fonte de 65 volts. E o resultado? 8 horas seguidas de um superaquecimento descontrolado que literalmente cozinhou os componentes lá dentro. Com essa descoberta, a coisa toda começou a fazer sentido. A investigação agora tinha uma nova missão: provar como um procedimento de rotina, aqui no chão, levou a uma explosão catastrófica no caminho para a Lua. De tempos em tempos, o controle da missão pedia para a tripulação ligar uns ventiladores dentro dos tanques. Era normal, só para agitar o conteúdo e ter leituras mais precisas. Só que dessa vez, esse comando, essa rotina, foi o gatilho para o desastre. Por quê? A cadeia de eventos é de uma lógica que chega a assustar. Aquele superaquecimento em solo derreteu o isolamento dos fios. Lá no espaço, quando a tripulação ligou os ventiladores, os fios desencapados se tocaram. Isso gerou um arco elétrico, uma faísca, e uma pequena faísca num tanque cheio de oxigênio puro não é uma faísca, é uma bomba. A teoria era muito boa, mas os investigadores precisavam da prova final. Então eles voltaram aos nados para aqueles últimos minutos e segundos antes do acidente, procurando a confirmação que iria validar essa sequência de eventos. E a primeira prova estava ali, o tempo todo. Quase 9 horas antes da explosão, o medidor de quantidade do tanque 2 travou no máximo. Na hora, acharam que era só um sensor com defeito, mas depois, com o que já sabiam, os investigadores perceberam. Era o primeiro sinal de que os fios lá dentro já estavam em curto.
A tripulação disse que sentiu um estrondo e uma trepidação. E os dados confirmaram isso. Os acelerômetros da nave registraram um pico de força de 1,17 G. Isso não foi uma falha de instrumento, foi um evento físico real e violento, forte o suficiente para chacoalhar toneladas de metal no vácuo. A prova definitiva veio só no final, quando a tripulação se separou do módulo de serviço para voltar para a Terra. Eles olharam para trás e tiraram fotos. E lá estava a imagem que não deixava dúvidas. Um painel inteiro, do tamanho de um carro, tinha sido arrancado pela explosão, expondo as entranhas da espaçonave. Com a causa finalmente descoberta, a parte mais importante do trabalho começou. Transformar as lições dolorosas da Apollo 13 num legado de segurança para todas as missões que viriam pela frente. E as recomendações foram sérias, mudaram tudo. O tanque de oxigênio foi totalmente redesenhado. Um terceiro tanque, de emergência, foi adicionado. E, talvez o mais importante, a cultura de comunicação foi reformada, para garantir que até a menor anomalia em terra fosse tratada com a máxima seriedade. A Apollo 13 nunca chegou na Lua, mas o legado da investigação do seu acidente talvez seja ainda mais importante. Ela criou uma nova era de rigor, de redundância e ensinou da forma mais dura que, no espaço, não existe problema pequeno e que a vigilância aqui na Terra é tão vital quanto a coragem de quem se aventura na escuridão.